Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Queria que você ficasse de pé, se você é um pai, mesmo que você não tenha gerado um filho, não tenha sido pai biológico de um filho, mas se você ajudou na criação, queria que você ficasse de pé para a gente poder estar orando ao Senhor. Ok. Vamos lá então, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque celebramos, Senhor, os pais hoje. Colocamos a tua bênção, Senhor, especial sobre cada pai aqui, Senhor. Sobre cada filho teu, que tem essa tarefa, Senhor, de educar seus filhos, de dirigir o seu lar, Pai, de amar sua esposa, de prover para sua casa. Abençoa cada um que está de pé aqui, Senhor, que as suas forças sejam renovadas, que o seu ânimo seja renovado, que a sua unção seja renovada e que eles continuem, Senhor, nessa caminhada contigo, te honrando, te obedecendo, Senhor, te amando e servindo como teus sacerdotes em casa. Nós abençoamos a cada um agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria que tirasse o retorno daqui. Please. A gente ia ter 2 pastores, amigos do pastor Ricardo, nos visitando. Está na casa com a gente? Não, um era o pastor Daniel e o outro, eu não me lembro do nome. Ok. Dia dos Pais. A Bíblia diz, me perdoe, eu estou sem meu paletó, queridos, eu estou derretendo aqui. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 e 42, diz assim, é sobre a ressurreição de Lázaro. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Amém? Jesus não pediu ao Pai para fazer aquilo. Ele agradeceu porque Deus ia fazer aquilo. E falou, eu bem sei que sempre me ouves. Eu pensei um bocado sobre o que a gente poderia falar hoje, Dia dos Pais. Eu acho que eu nunca ministrei no Dia dos Pais. É a primeira vez que eu vou estar fazendo isso. Eu vou fazer como se estivesse na minha sala. Como se a gente estivesse conversando. Vou me apresentar para você, vou apresentar um pouquinho da minha família. E como foi o meu crescimento, como é que foi a minha vida. Estudando sobre pais, a gente vai na Bíblia, né? E existem inúmeras coisas. Antes de eu chegar à conclusão sobre o que eu ia falar aqui, eu orei bastante. Deus é soberano, Deus é Pai. E a primeira vez que eu comecei a meditar sobre isso, Deus Pai é o ser mais alto em toda a eternidade. Porque Deus criou todas as coisas, Deus é eterno. Ele não tem princípio e não vai ter fim. Nós tivemos um princípio, nós fomos fecundados. E, por isso, nós temos um início. Nós somos imortais, porque nós não temos fim. Deus é eterno, Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Se você pensa sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e sendo Deus Pai, sendo colocado esse nome, quando Jesus nos ensina a orar, dizendo, quando orares, dizei, Pai nosso que está nos céus. É a mais alta forma de um ser. É o topo. Existe uma hierarquia no céu, existe uma hierarquia na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom ter você, Tereza, com a gente. Saudade de você, lindinha. Muito querida você. Mas Deus Pai, então quando a gente fala sobre Pai, Deus Pai é o exemplo do que os pais terrestres devem ser. Ele é santo, Ele é justo,
ele é correto, mas a sua maior qualidade é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está em 1 João 4,8. O amor de Deus motiva tudo que ele faz, através da sua aliança com Abraão. O amor de Deus por nós, porque Deus tanto amou ao mundo que ele deu seu único filho por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou tanto. Eu amo aquela música, que amor é esse? Eu queria cantar depois. Que amor é esse que Deus tem por nós? Queridos, e é amor de pai. Aí eu parei para fazer uma avaliação do meu amor para com os meus filhos, do meu amor de pai. Eu penso que cada pai agora está fazendo uma viagem aí, pensando como é que é o meu relacionamento com os meus filhos. E você conhece a minha história, você que está na Seara já há bastante tempo, você conhece. Você sabe dos atropelos que a gente passa como pai. Mas nada pode interromper, nada pode cortar, nada pode impedir a exerção desse amor de pai. Bom ter o Jonatas e a Beatriz comigo também, glória a Deus. Vocês são bem-vindos, querido. Feliz Dia dos Pais para você. Chegaram hoje no Brasil. Muito legal. Amor de pai. O nosso amor tem que ser espelhado no amor de Deus. Eu conheço vários casos aqui de jovens que sempre falam, não conheci meu pai, não sei quem é o meu pai, não tive o acompanhamento de um pai. Mas isso é uma verdade, isso é uma meia-verdade. Né? E toda meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. A gente acredita numa meia-verdade, queridos. O diabo ele não vai falar para você, por exemplo, eu vou chutar a canela de alguém aqui. O diabo não vai falar para você que você tem que chegar na hora a todos os cultos. Ele vai falar para você, hoje você não precisa chegar. Ele não vai falar para você que você tem que parar de ir na igreja. Ele vai falar assim, só hoje. Você está cansado, você trabalhou muito. Passa tempo em família e não vá na igreja. O diabo ele nunca vai falar para você, não, a igreja é um lugar onde você cresce no relacionamento comigo, com Deus, então eu não quero que você vá. Ele nunca vai falar isso para você. Ele vai aos poucos. Ele vai minando aquele relacionamento que existe entre pai e filho. Pai e filha. Meu pai não foi soberano. Deus é soberano, meu pai não foi soberano. Ele fez muitos erros, ele foi um homem muito bom. Mas eu não tive um relacionamento com ele, não existia. Meu pai, pra você ter uma ideia, eu não sei a extensão da minha família. Eu não sei quantos tios eu tenho, quantos primos eu tenho, porque meu pai não falava sobre família. Se a gente se sentava para conversar, e eu queria realmente ter uma interação com meu pai, eu tinha que falar sobre as coisas que ele gostava. Política, falar sobre desastres geológicos, falar sobre coisas que ele gostava. Ele pegava o Diário Popular, qualquer jornal brasileiro, aquelas palavras cruzadas que é tipo do New York Times, que você tem que ir para a faculdade para saber como resolver. Meu pai resolvia aquilo em 2 minutos. Então, se eu queria conversar com ele, eu ia conversar sobre as palavras cruzadas que ele fazia. Porque eu queria me relacionar com ele. Mas não adiantava. Fraquezas, vi muitas fraquezas do meu pai. Muitas coisas que eu queria ter tido, e eu não tive, não porque ele não tenha querido me dar, mas porque ele não pôde. Meu pai faliu 2 vezes, e na segunda falência ele nunca se levantou. E no meio disso foi atropelado. Nunca se levantou. Então, talvez por ele ter um ressentimento, por ele ter vergonha de ser praticamente um impotente como provedor para casa, então ele tinha medo de conversar. Talvez isso tenha gerado o meu fechamento muitas vezes com os meus filhos, porque eu via isso nele. Mas fazendo esse estudo aqui, eu falei, está tudo errado.
Está tudo errado, porque se o meu pai terreno, ele teve essa falha comigo, eu tenho um pai celeste que nunca falhou. E é muito maior do que o meu pai terreno. Lutou muito. Lutou muito. Meu pai perdeu tudo que ele tinha por causa de um engano que o irmão dele fez. Perdeu, queridos, tudo, de um dia para o outro, com 50 anos de idade. E 2 filhos adolescentes. Quando minha irmã fez maioridade, ela se tornou maior de idade, ela falou, eu vou processar o meu tio, porque ele tinha muito dinheiro. E o meu pai falou, se você processar, eu morro. Ele protegeu a prole dele, ele protegeu a família dele. Mas ele viu que a gente estava capengando, mas a gente estava se levantando, a gente ia se levantar eventualmente. E ele não queria que a gente destruísse o irmão dele. Ele perdoou o irmão, ele perdoou o pai, ele perdoou a família dele toda. Talvez por isso ele nunca me trouxe, a minha irmã, muito menos ainda, nunca nos trouxe perto dos nossos avós, do pai dele. Eu conheci o pai dele, não conheci a mãe, conheci o irmão, não conheci os outros, conheci um primo, não conheci os outros. E eu sei que a família dele era grande, mineiro, família grande. Eu comecei a pensar onde é que eu posso ser diferente? Onde é que existe lugar para a gente ser diferente? Eu não sei como é que é a sua família, não sei se existem atropelos, se existem problemas de relacionamento. Porque a gente assimila tudo isso que a gente vive, muitas vezes como jovem, e quando a gente vai crescendo, a gente projeta isso na nossa própria personalidade. A gente somatiza isso tudo e passa a agir como agiram com a gente. E as pessoas com quem a gente vive hoje não tem nada a ver com o que a gente passou lá atrás. Mas a gente age assim não somente com os nossos filhos, a gente age assim com todo mundo. Com cônjuge, com filhos, com irmãos da igreja, com vizinhos, com todo mundo. A gente fala assim, não vou deixar aquela pessoa chegar perto, porque ela vai saber que eu tenho um problema sério de comunicação. Então, se você se restringe nas pessoas com quem você se abre, você está se protegendo. Inconscientemente você está se protegendo. E era isso que meu pai fazia. E durante muitos anos eu cresci toda a minha vida, na realidade. Mas durante muito tempo eu fui muito calado. Obrigado por ter sorrido só. 2 pessoas acharam graça. Quando a gente se casou, eu com a primeira dama aqui, a gente saía para ir em reuniões, em festas, e eu ficava calado num canto. Eu não conversava com ninguém. Ela era a faladeira. Ela falava com todo mundo na redondeza. E eu era calado, certo? Eu era tímido. Agora, eu não gosto dessa palavra tímido, porque a Bíblia diz que os tímidos vão para o inferno, né? Eu era meio calado, meio quieto, né? Aí, um dia, eu estava era uma reunião, sempre era reunião em casa de irmãos, né? Aí Deus falou assim comigo, sabe por que você não fala sobre as minhas coisas, sobre as coisas do reino? Porque você não valoriza. Conforme eu estava crescendo, meus pais, 2 coisas, elas ressaltaram muito forte na minha vida. Eu sempre amei a música. Sempre amei música, sempre de paixão. Eu fico sentado ali, eu fico tocando os instrumentos aqui, eu fico coçando para subir e fazer alguma coisa. E meus pais pagaram para minha irmã ter aula de piano. E eu ficava alucinado para aprender piano. E o camarada entrava, fechava a porta, a gente tinha um piano alugado em casa, em São Paulo. Ele entrava, fechava a porta e dava aula de piano para minha irmã. E eu com a orelha grudada na porta para ouvir aquela aula, para ouvir o que ele falava. Quando terminava aquilo, ele ia embora, eu ia para o piano e começava a tentar fazer sentido daquelas teclas.
E eu comecei a aprender a tocar piano de ouvido. Minha irmã estudou 7 anos de piano. No final, ela estava tocando o bife e eu estava fazendo algumas composições. O meu pai, terreno, não teve dinheiro para pagar pelas minhas aulas de música. Mas o meu Pai Celeste enxertou um chip aqui dentro. Eu não sou músico, que nem muitos de vocês aqui. Mas eu curto muito isso. Eu curto muito isso. E Deus me ensinou. Tinha 14 anos, estava numa igreja Batista, Igreja Unida Batista do Brás. Era uma igreja batista renovada. E tinha um negão lá, viu, negão? De 2 metros, chamado Washington. E ele tocava violão. E eu olhava para aquilo, eu babava com o violão que ela tocava. E a gente jogava ping-pong. E eu ouvia ele tocando violão. Aí comecei a ver uma posição. Lá, 7ª maior. Primeira posição que eu toquei. Aí fui para casa, aprendi a tocar violão. Meu Pai Celeste me ensinou a tocar o violão. Ele me deu o dom da música. E o contrabaixo é a mesma coisa. Faltou baixista, eu falei, eu sei tocar contrabaixo, peguei e toquei contrabaixo. Novamente, não sou um perito, devia ter me concentrado no instrumento quando eu passei a ter juízo, não fiz isso, por isso me arrependo, mas Deus me ensinou. Outra coisa que o meu pai terreno não teve dinheiro para me ensinar foi inglês. Inglês. Um professor americano entrava em casa, fechava a porta com a minha irmã e ensinava o inglês para ela, e eu grudado na porta. Eu tinha 10, 11 anos de idade, 12, e eu ficava prestando atenção no que ele falava, pegava umas palavrinhas aqui, outras ali. Aí eu conheci um rapaz que tinha passado período de escola elementar aqui nos Estados Unidos, 6 anos, e quando ele voltou para o Brasil, ele foi educado em inglês. Ele era filho do deão da Faculdade Teológica Batista, e eu estava no Colégio Batista. Eu fugia do colégio, das minhas aulas de colegial, ia para o porão da faculdade jogar ping-pong com o Marcos Gatz. E ele me ensinou inglês enquanto a gente jogava ping-pong. Está vendo? Ping-pong e música, ping-pong, inglês, tem alguma coisa com ping-pong. Eu vou ver se eu quero aprender outra coisa, vou arrumar uma mesa de ping-pong para estar no meio. Mas meu pai terreno não teve dinheiro para pagar pela minha aula de inglês. O meu Pai Celeste enxertou isso na minha cabeça. Então não existe possibilidade de eu falar que eu tive um pai ausente. Porque o meu pai estava presente na hora que o meu pai terreno estava ausente. O meu Pai Celeste é muito mais do que o meu pai terreno. O meu pai terreno, ele morreu em 98. O meu Pai Celeste, ele continua me sustentando de pé. Então eu quero falar sobre o meu Pai Celeste um pouquinho. Que é muito melhor do que falar sobre o pai terreno. E eu fiz alguns itens sobre coisas que Deus fez. Accomplishments. De Deus Pai. Então pense assim. Primeiro pense no seu pai terreno, se você sabe quem foi ou quem é. O que ele fez de grande? Deus Pai criou o universo. O que seu pai fez de grande? O meu criou o universo. E tudo que existe nele, ele é um Deus grande, mas ao mesmo tempo é o Deus pessoal que conhece a necessidade de cada pessoa. Jesus disse que Deus nos conhece tão bem que ele enumerou cada cabelo na cabeça de cada um de nós. A gente sempre tem que fazer a brincadeirinha, né? Todo mundo conhece. Para alguns de nós é mais fácil contar os pelos da nossa cabeça, né, Cadu? Para os outros é bem mais difícil. Mas esse é o tamanho de Deus. Deus preparou um plano para salvar a humanidade de si próprio. Queridos, quando a gente entra numa de ó vida, ó céu, ó sei lá o que for, você entra no estado de comiseração. E não diga que você nunca entrou, porque todos nós, numa hora ou outra, entramos.
E talvez tenha alguém aqui hoje passando por isso. Nada dá certo. Ah, mas talvez seja porque eu herdei que meu pai foi falido a vida inteira, eu herdei isso, eu nunca vou dar certo. Está amarrado em nome de Jesus. Mudança é bom. Mudança é bom. A família do Jonas e Beatriz, que eu acabei de falar ali, eles moravam em Jacksonville, moraram 8 anos aqui e estão 7 anos aqui, estão há 8 anos no Brasil. O que acontece? Mudaram para cá de novo. Sabe, às vezes a gente faz umas mudanças e a gente vê depois que a gente devia ter mudado de outro jeito. E não tem nada errado sobre você mudar de novo. Mudar é bom. Mudar renova as coisas. Mude o jeito que você olha para um pai na sua família, na sua casa. Ou seja seu pai, ou talvez seja seu filho que já teve filhos, ou talvez seja o seu irmão que tem filhos, talvez seja o seu marido que tem filhos. Mude a forma que você olha, a forma que você respeita, a forma que você honra, a forma que você o considera um sacerdote na sua casa. Porque existe bênção sobre isso. A Bíblia diz em Efésios 6:1, honra teu pai e mãe, honra pai e mãe honra teu pai e mãe, agora esqueci, que é o primeiro mandamento com promessa. Para acrescentar, o que é a honra? Honra não é obediência, queridos. Honra não é você... Hoje eu ouvi uma frase, eu estava fazendo uma conferência, eu ouvi uma frase que Winston Churchill falou. Ele falou que você tem que ter coragem para falar as coisas, mas você também tem que ter coragem para sentar e ouvir as coisas. Existe uma diferença entre você ouvir para entender alguma coisa versus você ouvir para compreender alguma coisa. Existe uma diferença entre você ouvir, ok, você quer falar? Ok, pode falar, estou ouvindo. Ou você falar assim, não, pera um pouquinho. Fala, estou te ouvindo, estou prestando atenção no que você está falando. A honra faz a diferença total entre uma coisa e outra. Existe uma tática, existe uma manobra para você ouvir o que Deus fala sobre as pessoas que estão perto de você, mas, Senhor, como é que eu vou fazer para mudar esse enfoque sobre o meu pai, sobre o meu irmão, sobre essa pessoa que tem a figura de pai na minha casa? Como é que eu vou fazer isso? Peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente, será dado. A gente precisa de sabedoria, queridos, para a gente poder ter a comunicação que a gente precisa. Quais são as forças, os pontos fortes do nosso Deus? Ele é onipotente. Compara com seu pai terreno. Aí você fala assim, mas meu pai terreno, a força dele é tão limitada. Ele não tem coisas para me dar, ele não tem saúde para me dar, ele não tem finanças para me dar, ele não tem sabedoria para me passar. O nosso Deus, ele tem tudo. Ele tem tudo. A gente precisa ter sabedoria para ouvir, tática para entender. Ele é onisciente, conhece todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares. Eu sempre falo isso, que se cada um de nós tivesse a consciência é você ouvir, por exemplo, esse púlpito está na minha frente. Eu sei que esse púlpito está na minha frente, mas eu tenho consciência que se eu for andar para frente, eu vou cair em cima dele. Eu sei que Deus está sempre do meu lado, mas se eu tiver a consciência, se eu perceber a presença de Deus do meu lado, eu não faria muitas das coisas que eu faço. Eu não iria a muitos lugares que eu vou. E eu não diria muitas coisas que eu digo. Se a gente imaginar aquela música do Cirilo, Tua Presença é Real. Uma vez eu tive o privilégio de jantar com ele na casa dele. E eu perguntei o que foi que deu aquela inspiração para ele escrever aquela música. Tua presença é real. Ele falou que a presença de Deus é real. Eu sei. Mas quando eu expresso, eu vejo a tua presença do meu lado, é diferente. É diferente. Você vai entrar em menos ambientes, em ambientes diferentes que você entraria se você não tivesse Deus ao seu lado.
Você teria umas reações, uns tantrums diferentes do que você tem quando você vê que Deus está do seu lado. Você ia responder de uma maneira diferente quando você sabe, você vê que Ele está do seu lado. Faz uma diferença muito grande ter um pai presente, mas ser onipresente. Presente em todos os lugares, todo o tempo, vendo todas as coisas que nós fazemos. Ele é absoluta santidade. Pessoas falam assim, numa conferência que a gente estava, o responsável técnico lá da aparelhagem, ele falou assim, se Deus é bom, por que Ele manda a gente para o inferno? Ele não poderia fazer isso. Isso é um jargão que muita gente usa. Aí eu já pergunto na lata, falo, você é o ignorante, porque você ignora isso, você não sabe. Agora, a diferença da nossa conversa vai ser se você é um ignorante honesto ou ignorante desonesto. Se você é um ignorante honesto, você quer saber. Se você é desonesto, você quer discutir. Aí ele falou, não, eu quero saber. Eu falei, muito bem, muito bem. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós porque Deus Pai enviou. E Ele enviou por amor a você. Você quer aceitar Ele? Não. Eu falei, mas você está com a porta do céu escancarada para você. Você tem todas as coisas, você tem nele a paz que passa todo entendimento. Você tem, é uma escolha que você faz. Deus é santidade perfeita. É como se Deus tivesse um campo magnético em volta dele. É como no tabernáculo, no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Se o sacerdote entrasse lá, o sumo sacerdote entrasse, e ele tivesse pecado, ele seria executado. Porque Deus mataria? Não, porque ele entraria na santidade de Deus com pecado. Deus está no seu campo magnético, no seu campo de poder, no seu campo de santidade, no seu campo de autoridade sobre todas as coisas e não admite pecado. Quando você entra na presença de Deus, quando você entra nessa eletricidade que Deus tem, você é eletrocutado. Agora, o meu Pai Celeste, Ele preparou o Cordeiro perfeito para fazer o sacrifício pelos meus pecados. Então, quando o meu Pai Celeste, que é absolutamente santo, Ele olha para mim, Ele não vê o meu pecado, Ele vê o sangue do Cordeiro, que é o Filho dele, que Ele entregou por me amar. Esse é o amor de Pai. Que amor é esse? Esse é amor de Pai. Meu Deus, não existe trevas nele. Deus se importa. Ele é misericordioso. Ele dá para os seres humanos o dom da livre vontade e não força ninguém a segui-lo. Agora, um pai como esse, queridos, eu não sei sobre você, eu me esqueço do meu pai terreno. Não que eu desonre, mas esse meu pai celestial, ele tem tanto mais. Ele tem tanto mais. Então, o que eu faço? Eu agradeço a Deus pelo tempo que Ele permaneceu, que Ele permitiu que eu passasse junto com meu pai terreno. Porque eu aprendi um bocado sobre um monte de coisa com meu pai. Meu pai se converteu já avançado em idade, e eu sei que ele está com Cristo, então a gente vai estar junto. Agora, eu não posso parar de pensar que, meu Deus, Deus Pai é tudo que eu preciso. A gente cantou agora há pouco. Ele é tudo que eu preciso. Ele tem tudo que eu preciso. Ele é soberano, está em controle absoluto, não interessa o que esteja acontecendo. Queridos, por mais que você pense que você tem controle das coisas, não se engane. Você não tem controle de absolutamente nada. Ah, não, eu tenho controle porque eu estou com a chave do meu carro aqui, eu vou sair e vou entrar nele. Você pode morrer antes de chegar na porta. Você não tem controle de absolutamente nada. A gente estava falando hoje sobre o pastor Moisés Malafaia. No púlpito. Glória a Deus, aleluia, pum, caiu para trás. Aí todo mundo foi lá, pensou que ele tivesse caído na unção, morto. Mas o meu Pai Celeste, Ele conhece todas as coisas. E Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle dos meus sentimentos.
Você sabia disso? Que Deus controla sentimentos? E às vezes a gente fica triste e Deus cura sentimentos da gente. Deus me curou de sentimentos por causa da minha infância. Minha família foi muito disfuncional. Deus me curou. Eu gosto do testemunho do Júlio. Deus curou o Júlio também. Testemunhos assim, absurdos. Estava vendo o testemunho do Billy Graham. Fantástico, homem de Deus. Estava ele com a filha, Anne Graham Lotz. E eles estavam falando, era um diálogo assim, muito amigável. Perguntaram para ele, você se arrepende de alguma coisa? Ele falou, eu me arrependo de não ter dado tempo suficiente para minha família. E perguntaram para ela, Anne Graham Lotz, você tem algum ressentimento que você tenha tido que buscar cura? Ela falou, tenho. A ausência do meu pai. E se você for ver, o Billy Graham foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, na época dele. Essa cura de sentimentos. Sentimentos da sua família, sentimentos de você com seus filhos, com seus pais, com irmãos, com irmãs. Deus cura. Deus cura sentimentos. Deus cura pensamentos. Você precisa que Deus delete alguma coisa da sua caixa postal? Deus deleta. Deus deleta. Aí você fala assim, deletou o que mesmo? Mas tudo bem. Esse nosso Deus é maravilhoso, queridos. E eu precisei de muita cura, mas eu posso dizer para você que eu fui curado de verdade. Lição de vida que eu tirei disso. O tempo de vida que nós temos aqui não é longo o suficiente para aprender sobre Deus, mas a Bíblia é o melhor lugar para começar. Enquanto a palavra em si nunca muda, Deus milagrosamente nos ensina algo novo cada vez que a gente lê. Simples observações mostram que pessoas que não têm Deus são perdidas, literalmente perdidas. Elas só confiam em si próprias e conselhos de pessoas de mesma opinião. Você quer aprender sobre seu Pai Celestial? Está aqui, ó. Agora, existe uma estratégia, você tem que pedir, que a letra mata. Então você precisa pedir ao Espírito Santo que te revele as coisas. Veja bem, Deus Pai veio. E Ele falava com a gente, Ele andava aqui. Aí Ele mandou Jesus, morreu por nós. Aí Jesus morreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos revela o que nós precisamos saber aqui. Amém? Que esse Deus Pai seja Pai na sua casa, Pai na sua vida, seja a bússola que te mostra o seu norte e o seu sul, e você possa viver em paz. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque no Dia dos Pais nós podemos pensar no Senhor, nós podemos te honrar, nós podemos te agradecer pelo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas, Pai. Perdoa nossos ressentimentos, nossas picuinhas, Senhor, uns com os outros. E transforma nossos sentimentos, Senhor, cura-nos emocionalmente, para que nós possamos, ao olhar para Ti, a gente possa mudar do jeito que a gente olha para os outros. Que nós possamos ser curados lá no nosso íntimo, e para que possamos ter um relacionamento sadio, sólido, permanente, ativo, diário, Senhor, contigo. Abençoa cada um aqui, Deus. Eu quero que você permaneça de cabeça baixada, de olho fechado. Você pode sentar. Se existe alguém no nosso meio, eu vou estender um apelo para você. Se existe alguém no nosso meio que ainda não teve o privilégio de falar com esse Deus Pai, fala assim para ele: eu aceito o seu filho Jesus na minha vida. Eu quero ser parte dessa família de Deus. Não seria parte dessa igreja, mas parte da família de Deus. A obra já foi feita. E quando Jesus morreu na cruz, uma das
coisas que Ele falou, está consumado. A obra que Ele fez está completa. O próximo passo agora está na sua mão. Então, se existe alguém no nosso meio que gostaria de convidar Jesus para entrar na sua vida e fazer nele morada, eu quero orar por você. Faça um sinal com a sua mão, deixa eu ver. Ninguém vai constrangê-lo ou constrangê-la. Eu só quero orar por você. É uma coisa épica você aceitar esse Pai Celeste no Dia dos Pais. Isso vai marcar a sua vida. E vai ter uma festa no céu. Então, existe alguém que quer convidar esse Deus para entrar na sua vida? Levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Talvez você já tenha aceito Jesus e se desviou do Evangelho. Você não matou ninguém, não fez nada radical, mas perdeu aquela comunhão com a casa do Pai. Ele está querendo te dar um abraço de pai. Existe alguém que se desviou, gostaria de se reconciliar com Deus? Se é o seu caso, faça um sinal com a sua mão, deixa eu orar por você. Existe vitória nisso. Tem alguém no nosso meio? Levanta sua mão, deixa eu ver. E o nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor fez a obra completa. Eu te louvo porque o Senhor toma o lugar do nosso Pai terreno, porque Tu és bem maior do que nosso Pai terreno. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada um aqui. Cura cada um. Traz uma paz que passe todo o entendimento na vida de cada um, Pai. Que nós possamos viver uma vida diferente. Vendo o Senhor, sim, como o Criador do universo, o Criador das galáxias. Senhor, mas que a gente te veja como Pai. Porque o Senhor é um Pai presente, sempre, em todos os lugares, em todo o tempo, vendo todas as coisas. Que nós possamos ter um relacionamento melhor contigo e com os nossos pais, com as nossas famílias, Pai. Abençoa cada família representada aqui. Que nós possamos sair daqui abençoados hoje, em o nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, Senhor.